A vida é inconstante e tanto eu quanto você precisamos aprender a lidar com isso. Tudo muda. Uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. Exemplo, você olha lá uma árvore. Olhou a árvore, que árvore bonita. Você olha embaixo, tem folhas caídas. Por quê? Porque as folhas caíram. Você olha uma criança, pensa aí numa criança, num bebezinho. Esse bebezinho vai crescer, ou já cresceu. Você há um tempo atrás era uma criança. Um dia desse tu era um adolescente. E hoje é um adulto pagando conta. É a vida de adulto. As coisas mudam. Uma hora você gosta de uma coisa e de repente você enjoa daquilo. As músicas mudam. Aquela nuvem que tá lá em cima no céu, daqui da janela eu tô vendo várias, vão embora, vão mudar. Elas próprias mudam. Conforme elas vão indo, elas vão formando outras coisas, outras formas. As coisas mudam. Quem você era ano passado, talvez você já não seja. Por quê? Porque aconteceu coisas na sua vida que te fizeram mudar. E quanto antes a gente aceitar isso, mais rápido a gente vai viver bem. A gente vai viver melhor. Por quê? Porque a gente vai entender que a vida é inconstante. E aí eu escuto as pessoas falando assim, não, você precisa procurar a estabilidade. A estabilidade. Aonde tem estabilidade? Aí me falaram assim, você precisa procurar um trabalho registrado para ter uma vida estável. Aonde? Porque eu já fui demitida de trabalhos que eu tinha certeza que eu iria ficar. Talvez você também. As coisas mudam. Às vezes, se você pega um ônibus, de repente, num outro dia, você se atrasou 1 minuto, ou chegou adiantado 1 minuto, já é outro motorista. Às vezes, nem são as mesmas pessoas que pegam aquele ônibus. Você passa por uma loja e um dia ela está aberta e no outro está escrito aluga-se ou vende-se, porque a loja fechou. Tudo muda e precisamos entender isso para viver em paz. Porque a gente tem uma mania de querer que tudo seja eterno, tudo seja eterno. Quando a gente pega um bebezinho assim, o nosso filho no colo, a gente fala, ai, que bom seria se não crescesse. Eu não tive esse problema não, eu queria que crescesse. Mas a gente fica querendo guardar aquilo ali. A gente fica querendo guardar aquele momento como se aquele momento fosse ser eterno. E não é. As coisas mudam. Eu gostava de certos tipos de música na minha infância, na minha adolescência, que hoje eu não gosto. Eu nem gosto de música, para falar a verdade. Eu gostava muito, eu ouvia o tempo inteiro, mas eu não gosto mais. Mudei. Há um tempo atrás eu tinha que ficar tirando a cebola do prato do meu filho porque ele era criança e não gostava de cebola. Hoje ele quer cebola em tudo. Ele frita a cebola, ele põe no arroz, ele põe no feijão, ele põe no macarrão, ele põe em tudo. Se deixar até no pão, é que ele ainda não teve essa ideia. Mas se vacilar até no pão. Na massinha de panqueca que a gente gosta de comer, ele quer cebola. Ele não gostava. Quem você era não é mais. Pensa só. Os pensamentos que passaram pela sua cabeça talvez não voltem mais. Se você não anotar as ideias, não vai lembrar porque as coisas mudam. E por que a gente fica querendo que tudo seja o tempo todo igual? Para pensar. Para pensar. Se tudo fosse igual, nada mudasse. Nada mudasse. Imagina só. Parou para imaginar? Se tudo fosse igual, as plantas não teriam seu ciclo, porque elas mudam, passam as estações. Você não teria alimentos, porque elas não passariam, elas não sobreviveriam tanto tempo, dando fruto o tempo inteiro. Ela precisa descansar. Imagina só as músicas que você gostava 10 anos atrás. Se só tivesse aquele ritmo de música, e talvez você goste, eu conheço uma pessoa que gosta de rock já faz
1000 anos e só rock, só ouve rock, só pensa em rock. E fazer o quê? Mas até mesmo o rock mudou. As bandas que tinham antigamente não existem mais. Por quê? Porque foi mudando. Agora imagina isso. Imagina se o seu filho nunca tivesse crescido. Se ele fosse sempre um bebezinho. Existe uma doença rara que torna uma pessoa bebezinha para o resto da vida. E isso é triste, porque a mente cresce, mas o corpo fica de um bebê. Imagina o sofrimento de pessoas que têm essa doença. Imagina só. Aí a criança vai crescendo, ela não ia se desenvolver porque tudo é igual. Eu acredito que a única coisa que se tornou, que ainda continua igual, é a educação. Pelo menos aqui no Brasil, que particularmente eu detesto e reprovo e não concordo. Mas isso é um papo para outra coisa, outro momento. Mas imagina só. Imagina se só houvesse uma estação, o ano inteiro para o resto da vida. Você quer que seja o verão. Outra pessoa pode querer que seja o inverno, ou vice-versa, não sei qual estação você gosta. Imagina só. Poucas pessoas escolheriam o outono. Poucas pessoas escolheriam a primavera. Então viveríamos em um tempo frio o tempo inteiro, para o resto da nossa vida, ou o calor de 30, 40 graus, que faz aí em alguns estados. Pensa. Pensa só, se tudo fosse igual, nós não teríamos isso aqui, ó, o meu aparelho de celular, nem o seu, porque tudo seria igual. As coisas mudam, e que bom, louvado seja Deus, porque as coisas mudam, porque nós também podemos mudar. Nós temos o direito de ir mudando. Olha o vento, tá ouvindo o vento? Esse vento que passou agora, vai embora, não vai voltar. Nunca é o mesmo vento. Nunca é a mesma água que vai passar pelo rio. São sempre águas novas. Elas não ficam circulando no mesmo rio. Pensa. Pensa como seria se nada mudasse. Mas a gente insiste em querer que as coisas permaneçam sempre a mesma coisa. Você já parou para pensar se tudo fosse igual, sempre? Pensa nisso. Que saco seria a vida? Que tédio, que porcaria. Claro que muitas vezes a gente se prende a coisas como um ente querido, que a gente queria que vivesse para sempre. E eu entendo isso. Eu também já quis isso. Mas que bom que essa pessoa pode descansar. E tá dormindo. Tá lá em paz. Não sei o que você acredita. Se tem vida após a morte ou não. Mas isso não é o assunto agora. Mas a pessoa tá descansando. Que bom pra ela. No meu caso, a pessoa sofria demais. Tinha depressão profunda e ninguém nem prestava atenção. Nem a pessoa mesmo sabia. Era contra fazer terapia, imagina só. Mas agora tá descansando e que bom. Que bom que a gente consegue passar por sofrimentos, nos tornarmos mais fortes, mais empáticos com outras pessoas. Que bom que a gente passa por alegrias, por felicidade. Que bom. Que bom que a nossa vida é uma montanha russa. Onde a gente tem altos e baixos, e vai indo assim. Porque a gente aprende com os nossos altos e com os nossos baixos. A gente vai aprendendo coisas novas. Vai adquirindo experiências para lidar com nós mesmos e com os outros. Se você perdeu alguém, você sabe como dói. Você pode ser mais empático com outra pessoa que também perdeu alguém. Porque você sabe o que é sentir a saudade. Que bom que as coisas mudam.
Que bom que nós crescemos. Nós nos desenvolvemos. Imagina só se a nossa mãe ou o nosso pai, se a sua mãe ou o seu pai foi bravo o tempo todo e te batia e era abusivo. Você cresceu e saiu daquilo. Que bom que as coisas mudam. Que bom. Porque se tudo fosse igual, você ainda estaria vivendo com seu pai e sua mãe te maltratando. Não sei se esse foi o seu caso. Que bom. Que bom que, no meu caso, eu sou a irmã mais velha e eu sei lidar com algumas coisas. Porque eu tive irmãs mais novas, uma irmã mais nova. Que bom. Que bom que eu passei por situações na minha vida e que elas se foram, passaram. Como diz a frase, eu passei. Passado, já foi. Que bom que as coisas mudam. E que bom que as coisas mudam porque eu posso pensar em um futuro melhor. Um futuro mais feliz, um futuro onde eu consigo olhar a vida de uma outra perspectiva, porque eu já passei por tantas outras coisas. E constantemente eu tô aprendendo coisas novas e isso faz com que eu queira uma vida melhor. Que bom que as coisas mudam, porque já pensou se eu fosse continuar vivendo a vida que eu vivia e a vida que eu vivo? Seria ruim. Não que a vida seja péssima, não é isso que eu quero dizer. Mas eu posso esperar algo melhor e eu posso fazer e eu posso trabalhar e fazer acontecer uma vida melhor, porque as coisas mudam. O que na sua vida precisa mudar? Você precisa mudar? Outras coisas precisam mudar? O que precisa ser mudado na sua vida para que você possa ter uma vida melhor? Que bom que as coisas mudam, né? Porque você pode parar para pensar nisso. Um beijo e até o próximo vídeo.